Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Então aqui esse vídeo é sobre a parte de aproveitamento da disciplina de cartografia digital. Aqueles alunos que estão fazendo então e que precisam fazer o aproveitamento da disciplina. Então aqui é para poder explicar qual é a tarefa. Em relação às semanas iniciais, já que a semana de 2 de junho, 9 de junho, 16 e 23 de junho, elas serão então acompanhadas do restante das outras disciplinas, da disciplina de cartografia mesmo. Bom, então nessas semanas iniciais será feito um trabalho que aqui segue a explicação deste trabalho, né? Esse trabalho vai depender do QGIS e de alguns dos plugins e também de algumas configurações iniciais do próprio QGIS. É um trabalho de aquisição de dados vetoriais. A ideia é que vocês produzam uma base vetorial, que nesse momento ela vai ser despreendida de questões teóricas e que aqui nessas aulas, então, vocês entendam o que precisa ser feito com essa base que vocês produziram para poder colocar essa base de dados que vocês vão fazer num primeiro momento aqui de uma forma despreocupada com uma teoria, como que ela se encaixa hoje no contexto da cartografia digital, nas normas da cartografia digital. Então, no primeiro momento, eu vou mostrar para vocês aqui o QGIS, algumas configurações dos plugins que a gente vai utilizar. No QGIS, então, uma vez instalado o QGIS, quando nós podemos ajustar tanto os projetos que a gente vai trabalhar aqui nas propriedades do projeto, né, configurar o QGIS para trabalhar de uma determinada maneira, como nós podemos fazer algumas configurações que são configurações gerais, né? Então, no menu de configurações, opções, a gente também pode definir configurações gerais. Por que isso é importante? Porque quando vocês estiverem trabalhando com aquisição de dados geoespaciais, uma das coisas que pode acontecer é vocês não conseguirem visualizar os dados que vocês precisam coletar. Ou, por exemplo, que você não tem aqui disponível o Quick Map Service como um dos plugins. Então, como que eu instalo esse plugin e como que eu configuro para visualizar? Então, o plugin Quick Map Service, que a gente vai usar como base, ele é aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Então, aqui, só um instantinho, vou precisar fazer uma pausa. Então, aqui no QGIS, quando a gente clica em complementos, ele dá uma relação de plugins, tanto aqueles que já estão instalados, quanto os que não estão instalados, inválidos, e também nas opções, aqueles que são experimentais e os que já foram desativados. Também é possível você visitar um desenvolvedor, baixar um plugin compactado e instalar por aqui. Bom, aqui então, quando a gente escreve Quick Map Services, né, aparece aqui ele já instalado, basta ativar este plugin, né? Então, o que esse plugin faz? Na verdade, ele dá acesso a um conjunto de serviços de Web Map Services, né, serviços de mapa via web. Bom, então, uma vez ativado aqui, também aqui vejam também as ferramentas de digitalização, essa Digitizing Tools, que é um conjunto de ferramentas que a gente também vai utilizar. Bom, uma vez instalado então esses plugins, ele aparece aqui com o Quick Map Service, como esses serviços de mapas daqui. Ele não mostra, no primeiro momento, essa grande quantidade de serviços de mapa. Então, aqui em ajustes, né, em settings, a gente tem condições de pedir para ele aqui para adquirir esses pacotes, né? Então, aqui no More Services, a gente pede aqui o Get Contribute Packed,
e aí salva depois, pronto. E aí ele fica disponibilizando para a gente esses servidores de mapa que aqui estão. O Bing, por exemplo, né, o da USE, do Google, o Landsat e outros serviços de mapas, o Serviço Geológico do Exército e por aí vai. O OpenStreetMap também é muito importante. Então, uma vez instalado esse serviço de mapas, né, vocês vão então, a gente vai começar utilizando o Google Híbrido. Né, então, ele vai trazer essa imagem, que é a imagem que a gente vai utilizar para coletar os dados. Lógico que a gente vai usar não só o Google Híbrido, o híbrido é aquele que traz a imagem e uma camada de legenda, mas ele tem uma resolução um pouco inferior. Então, nós vamos utilizar também o Google Satélite mesmo, né, esses dois serviços. No primeiro momento parece que os dois são idênticos, mas não. O satélite não tem as toponímias, que são os nomes das localidades. Bom, a gente vai então trabalhar aqui com um outro arquivo do Paraná, né? Mas antes de eu mostrar esse outro arquivo, eu vou mostrar também o porquê que a gente precisa mexer aqui nas configurações gerais do software. Quando nós criamos com o QGIS polígonos, como eu vou mostrar aqui agora, então eu venho aqui e vou criar uma camada temporária no primeiro momento, do tipo polígono. Aqui é só a título de ilustração, está dando aqui uma mensagem que o sistema de coordenadas não coincide, depois eu posso explicar o que isso significa. Mas quando eu vou criar uma camada de dados, então, como estou criando aqui agora um polígono, repare que ele não fica transparente. Quando a gente faz a seleção deste polígono, e vocês vão precisar fazer isso várias vezes, a seleção desse polígono, repare que no meu caso ele ficou transparente, mas no caso de quem acabou de instalar o QGIS, o mais provável é que isso não aconteça, que ele não deixe essa camada transparente. Portanto, se você tiver que desenhar alguma coisa, digitalizar alguma coisa, vetorizar alguma coisa, criar uma nova camada, e a informação vai ficar perdida. Você vai selecionar e você não vai ver o que está aqui por baixo. Então, se eu quisesse desenhar alguma coisa aqui sobre Ponta Grossa, desenhar, por exemplo, essa área verde daqui, né, um parque, alguma coisa assim, um terminal rodoviário, eu não conseguiria visualizar porque essa camada não está transparente. E como que eu coloco essa camada transparente, então? Então, nesse caso, a configuração do QGIS aqui em opções, a gente tem a função de tela e legenda e seleção de cor, aparência do mapa padrão, né, substituído pelos proprietários do usuário. Então, aqui na seleção de cores, o que a gente normalmente usa é uma cor, o amarelo, né, portanto, na composição RGB, tanto o R quanto o G, quanto o vermelho e o verde estão em 255 e o blue está em 0. E o que a gente coloca aqui é uma certa opacidade, uma certa transparência, alguma coisa em torno de 20%, né? E aí isso então permite que a camada fique transparente. Também aqui é possível definir cores de destaques, linhas e as escalas de trabalho, que também vai ser importante para o desenvolvimento da tarefa. Então aqui é interessante criar, caso não tenha aí, a escala 1 para 1000, 1 para 2500, 1 para 5000, né, para que vocês possam também trabalhar com essas escalas de visualização. Muito bem. Nesse caso, uma vez feito este comando, talvez você tenha que fechar o QGIS e abrir ele novamente para que isso passe a valer, tá? Porque algumas funções do QGIS a gente cria e elas valem para o novo projeto. Então, às vezes eu troco o sistema de referência cartográfico aqui, estou clicando no canto direito inferior, eu posso trocar, e isso às vezes é automático, às vezes isso vale para um novo projeto, então eu posso vir aqui também nas opções e escolher uma referência cartográfica, aqui um sistema de referência, que vai ser válido para novos projetos. Quando um novo projeto é criado, então ele vai utilizar isso, e aí basta, quando eu defino esse padrão, isso aqui passa a valer já no próximo projeto que eu inicio. Repare que aqui, a imagem que eu baixei,
ela é o EPSG 3857, né, que é o pseudo-Mercator. Então, essa imagem que eu estou utilizando, ela foi posicionada utilizando a projeção de pseudo-Mercator. Então, se eu quisesse reprojetar isso, ou seja, fazer uma translação de um sistema para o outro, trocar o sistema de referência cartográfico aqui, eu poderia aqui automaticamente, né? Mas aí existe um outro vídeo que explica a criação de dados geoespacial, tá? E aí vocês vão precisar assistir ele para poder responder o porquê que nós vamos trabalhar com esse sistema, com o 3857, até as etapas finais de trabalho. Nas etapas finais de trabalho a gente vai ter outras coisas para fazer, né? Na hora de trabalhar com a sequência seguinte aqui das aulas, do dia 2 de junho, 9, 16 e 23 de junho, a gente vai ver que a gente vai precisar trocar esse sistema de referência. Mas aqui então tem uma pergunta, por que, e você vai ter que colocar no relatório, por que nós vamos trabalhar com o 3857, sendo que no Brasil, no momento, o Sistema Geodésico Brasileiro, o SGB, ele diz que nós devemos trabalhar não com esse sistema, não é esse o ideal para a gente aqui em Curitiba, por exemplo, o correto seria trabalhar com siglas UTM, o fuso 22, portanto, o código lá do Serviço de Petróleo Europeu, lá o 31932. Mas nós não vamos trabalhar com esse sistema nesse primeiro momento. Nós vamos trabalhar com o 3857. Bom, cada um de vocês vai ter que fazer uma base cartográfica, então, vai ter que fazer um conjunto de dados geoespaciais, né? E aí, como que vocês vão selecionar, então, uma área de trabalho? Então, lá no GitHub, nesse endereço que aqui está, eu coloquei disponível um conjunto de dados, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que nada mais são do que os limites municipais do Paraná com os dados de população. E aí vocês vão lá selecionar um município. Depois vocês vão colocar lá no Teams, aqui no Teams, na verdade, na semana 2, nessa semana que está aqui, cada um de vocês vai colocar. Eu vou trabalhar com, então, José Carlos vai trabalhar com o município de Medianeira. O fulano de tal vai trabalhar com o município. Então, cada um vai escolhendo e vai colocando aqui. Na medida em que vocês escolherem os municípios com os quais vocês vão trabalhar, outra pessoa não poderá fazer a mesma escolha. Ok? E como que a gente faz essa seleção, então? Então, a gente vai trabalhar com assédio municipal de municípios pequenos, municípios que têm entre 4.000 e 7.000 habitantes, o que dá um território, uma área mais ou menos semelhante para todos eles. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente seleciona esse município utilizando essa camada de dados. Tá? Então, aqui na janela do QGIS, eu vou puxar aqui também o arquivo já descompactado, que eu baixei lá do GitHub. Vou então pegar o shapefile dele, vou colocar aqui. Está aqui o limite do Paraná, né? Os municípios do Paraná. E tem os nomes dos municípios também. Aqui, se eu abro a tabela de atributos, aqui está o nome dos municípios. Lógico que vocês vão poder escolher um desses municípios daqui. Mas como é que eu sei quais são os municípios que têm entre 4.000 e 7.000 habitantes? Quais são esses municípios, então, que têm entre 4.000 e 7.000? Então, o que a gente vai fazer aqui, inicialmente, é uma seleção por atributos. Ela só pode ser feita aqui, ela pode ser feita aqui diretamente na tabela de atributos, ou ela pode ser feita aqui nesse ícone de seleção por atributos. Eu já deixei escrito ali qual que é o comando, mas a gente poderia vir aqui então e pedir para ele total maior do que 4.000 e total menor do que 7.000, que é o que eu vou escrever aqui agora, né? Total, que é o campo total da população total, né? Maior do que 4.000 habitantes e, ao mesmo tempo, né, a gente está selecionando aqui aqueles que também são menores do que 7.000. Feita essa seleção, aparece ali 92 municípios que têm entre 4 e 7.000 habitantes. Vocês, então, podem olhar aqui diretamente um deles de interesse e olhar a área dele, né, e fazer a seleção e informar lá. Tanto vocês podem fazer isso aqui pela tabela de atributos,
né? Repara que eles estão selecionados aqui, eu posso usar esse mover seleção para o topo, demonstrar todos os 92 municípios, posso inclusive organizar eles aqui por tamanho, né? Então, se eu quisesse pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui Cafezal do Sul, né? Então, Cafezal do Sul, eu posso aproximar a feição de Cafezal do Sul, tá aqui Cafezal do Sul. Se eu quisesse olhar exatamente o que tem aqui por baixo, né? Então eu poderia carregar uma camada do tipo Google híbrido, e aí ele, como está selecionado, ele vai me mostrar aqui então Cafezal do Sul, e a área urbana de Cafezal do Sul. Está aqui a área urbana de Cafezal do Sul, tá? Então, esse procedimento que eu acabei de mostrar, ele serve para poder escolher a área, o município de trabalho. Eu vou lá e coloco Tony Vinícius, Moreira Sampaio, Cafezal do Sul. Essa seria a minha área de trabalho. Mas não isso aqui não vale, só serve para poder definir qual que é o município que a gente vai trabalhar. Então, uma vez que eu sei que é Cafezal do Sul, que eu vou trabalhar, então eu vou ter que começar de novo aqui o meu projeto. Estou vendo aqui onde está Cafezal do Sul, né? Está entre essa formação vegetal aqui e o limite aqui do estado, né? Então, aqui perto de Perobal, aqui, ó, lá de Perobal. Então, ok, eu vou trabalhar com Cafezal do Sul. Então, eu vou ter que começar novamente esse projeto. E por que eu vou começar novamente esse projeto? Porque, no meu caso aqui específico, não sei como é que vai estar no de vocês aí, mas o meu computador está programado para trabalhar com 4326, o EPSG. E eu preciso configurar ele para trabalhar com projetos novos, como está aqui o novo projeto criado, ele vai trabalhar com 3857. Então aqui, eu não sei se vai aparecer, aqui apareceu 3857, se não tiver aparecido aqui, basta clicar nesse ícone e fazer a pesquisa pelo 3857, pseudo Mercator, e então, repare que aqui embaixo não vai mudar, eu já mudei no projeto, mas não mudou aqui. Por quê? Porque é válido para novos projetos. Quando eu clico em novo aqui, aí isso se atualiza como um novo projeto. Muito bem, uma vez feito isso, agora sim eu posso puxar para cá a imagem do Google híbrido no primeiro momento, para que eu possa confirmar o nome do município, né? Então aqui, aquela área verde está aqui, né? Que eu tinha visto antes, aqui Perubal, e aqui Cafezal do Sul. Então é com essa área aqui que eu vou trabalhar. Tá? E como que a gente vai trabalhar, então, para poder criar essa base vetorial daqui? Então, a gente vai criar um polígono que vai se estender para além da área urbana. Então, todos os polígonos vão ficar além da área urbana, como se a gente estivesse fazendo a zona de expansão urbana do município. Então, eu vou mostrar, né, como que a gente pode trabalhar com isso. Bom, aqui algumas dicas, então. A primeira delas, que a gente pode fazer isso num primeiro momento como uma camada temporária de dados, né, uma camada de rascunho, mas o ideal é que a gente, no mais rápido possível, trabalhe já com a camada fixa, né, ou seja, ela salva, né, para não ficar temporária aqui, e ela vai trabalhar com 3857. Não vamos esquecer disso, e vocês têm que responder por que isso, e a resposta do porquê disso está no outro vídeo, né? Está neste vídeo que está aqui no YouTube para que vocês possam assistir, e a partir desse vídeo é que vocês vão responder por que se nós no Brasil utilizamos o CIRGAS, por que eu estou pedindo para que vocês utilizem um sistema cartográfico que não é o oficial do Brasil. Existe uma justificativa técnica para isso. Muito bem, então uma vez criada essa camada temporária, né, então aqui ela já é criada em modo de edição, e eu posso então adicionar o polígono que seria o polígono referente ao minha área de trabalho. Então eu vou fazer alguma coisa parecida com isso daqui. Né? Então, repare que eu peguei aqui a sede urbana de Cafezal do Sul, e essa a minha área de trabalho. Então, tudo que está dentro desse polígono, eu vou vetorizar. Tá? Então, vou
converter em dado geoespacial vetorial. Quando eu seleciono, ela fica transparente, então permite que eu trabalhe. E aqui então algumas dicas, porque vocês vão ter que, neste trabalho, no primeiro momento, vetorizar quadras, ruas, edificações especiais, corpos d'água, vegetação do tipo, se tiver pasto, cultura temporária, cultura permanente, bosque e floresta. Lógico que você pode se perguntar, mas eu não sei identificar isso numa imagem de sensoriamento remoto, eu não fiz ainda a disciplina de sensoriamento remoto, então eu não sei fazer isso. Bom, se você não souber, você vai usar uma classe geral de vegetação. É lógico que o mínimo aqui vocês vão saber, por exemplo, que isso aqui é uma área desmatada, né? Eu vou tirar aqui essa camada, desabilitar, isso aqui é uma área desmatada, e aqui sim uma área de vegetação nativa, né? Então, ou vegetação plantada ou vegetação nativa, então aqui dá para a gente diferenciar o que é uma área de pasto ou uma área de cultura temporária, como é o caso aqui, soja, milho, tem as marcas do trator aqui trabalhando, a área de vegetação nativa ou área de reflorestamento, e pelo menos essas duas classes, né, que seria a cultura temporária ou pasto, e a área de vegetação nativa ou vegetação plantada. Bom, falei que vocês também vão fazer os arruamentos e também vão fazer as quadras e edificações especiais. O que são edificações especiais? São, por exemplo, igrejas, né? Igrejas, a sede da prefeitura, um hospital, escola, campo de futebol, isso são edificações especiais, aquelas que são importantes constar na nossa base cartográfica. Aqui tem um cemitério também, né? Chamo a atenção de vocês que campo de futebol é uma informação importante, porque em caso de catástrofe, quando o corpo de bombeiros se desloca de helicóptero, a defesa civil, eles procuram essa informação na base cartográfica que serve de ponto de apoio, tanto para pouso e decolagem, como para resgate de pessoas. Bom, então, aí vocês vão começar com o trabalho de coletar todas essas informações que estão aqui. Existem 1001 formas de fazer isso. Eu posso criar uma camada de dados independente para cada um desses temas aqui e já ir salvando essas camadas, como por exemplo, eu posso aqui criar uma camada do tipo polígono para poder fazer as quadras, né? Lembrando mais uma vez que a gente está trabalhando com o 3857, que no meu caso ainda não apareceu aqui, então eu clico e faço a seleção aqui do 3857, que é a nova camada com isso. Tá? Então, pseudo-mercado. Aqui não é o nome da camada, tá? Esse nome que está aqui não é. Aqui é o nome do campo, que eu poderia utilizar o campo de atributos, mas a gente vai ver isso depois. Então, criei. Repare que agora eu tenho uma nova camada, está aqui ativa, né, em que eu posso desenhar as quadras nessa camada. Tá? Mas ela está temporária, então se eu quiser que ela fique permanente, eu peço aqui para tornar essa camada permanente. Aí sim eu vou clicar nesse ícone, não tentem escrever aqui, eu vou clicar nesse ícone, escolher um diretório, cartografia 2021. Então ali, por exemplo, eu poderia fazer uma camada específica para quadras, né? Aqui sim ela ganha nome. Mas está demorando um pouco aqui para poder carregar, mas veja, repare que ela sumiu daqui, ela continuou com esse nome, eu posso remover essa camada daqui, que ela está criada lá no meu diretório, tá? Então aqui cartografia 2021, quadras, está aqui, se eu pegar o shapefile, o arquivo de extensão shape, colocar aqui, ela vem para cá, apesar de que nesse momento ainda não tem nenhuma informação. Bom, mas quando eu abro esta camada para o processo de edição, aqui veja a diferença do híbrido, que tem o nome das ruas, e as toponímias, né, como eu comentei, e se eu quisesse colocar aqui o Google somente satélite e tirar o híbrido, as toponímias somem, tá? Então, se eu quisesse criar essa quadra aqui, por exemplo, vou fazer aqui de uma forma bem grosseira, eu clico na camada quadras, abro ela para um modo de edição e desenho uma quadra que é o adicionar o polígono. Eu venho aqui, então, e coloco os vértices, que seriam os vértices correspondentes a essa quadra daqui. E aí eu poderia, então, fazer todas as quadras.
Acontece que em alguns momentos a gente vai precisar colocar dois polígonos adjacentes. Então, em alguns momentos eu vou ter um polígono de quadra adjacente, por exemplo, a um polígono de cultura. Então, eu posso ter aqui um polígono de quadra, deixa eu fazer aqui, vou fazer aqui, faz de conta que este polígono que eu vou desenhar aqui, eu vou aproveitar e dar mais uma informação para vocês, que é quando vocês estiverem fazendo esse trabalho de criação da camada de dados, né, aqui tem uma vossoroca, quando vocês estiverem fazendo esse trabalho de criação da camada de dados geoespacial, no caso aqui, eu estou fazendo um pouco grosseiro aqui, vocês vão utilizar escalas de visualização. Tá? Então, aqui aquelas escalas que eu comentei, né? Então, em geral, a gente vai utilizar aqui a escala 1 para 1000 para visualizar esses dados, né? Porque se a gente afasta muito, a gente desenha com poucos detalhes. Então, a gente tenta mais ou menos padronizar a escala de coleta de dados, de desenho dos dados. Mas como eu disse anteriormente, eu posso fazer então a camada de dados adjacente à outra. E nesse caso, a gente pode acabar sobrepondo sem querer uma camada de dados a outra camada de dados, como aconteceu aqui agora. Tá? Com o botão direito, a gente encerra o processo de coleta de dados. Então, eu começo com o botão esquerdo do mouse a desenhar uma determinada feição e com o botão direito do mouse eu encerro esse processo. Ctrl Z desfaz e durante o processo de desenho, se eu quiser apagar, por exemplo, um dos vértices que eu fiz errado, eu posso dar o backspace, ele vai apagando os últimos vértices que eu desenhei. Muito bem, quando a gente então trabalha com a coleta de dados, a gente vai desenhando esses dados e em alguns momentos a gente pode precisar fazer dados adjacentes. E aí, nesse caso, eles não podem se sobrepor. E também entre dois dados adjacentes não pode existir vazios. Então, por um acaso, não posso fazer com que surja aqui, por exemplo, esse buraco no processo de vetorização. Então, para isso, os softwares trabalham de forma diferente. O ArcGIS trabalha de uma maneira, o QGIS trabalha de outra maneira, que é o que eu vou mostrar aqui agora para você. Aqui no QGIS, então, nós temos as ferramentas, como eu falei, cada software trabalha de uma maneira diferente. Nós temos aqui esse imã, que leva às ferramentas de aderência. Né? Isso também, acredito que esteja disponível aqui em outras, por aqui assim também deve ter acesso a essa função. Bom, essas ferramentas de aderência, então, elas podem ser exibidas da forma como elas estão aqui, né? Mas ela também pode ser exibida como configuração avançada, que é o que eu aconselho que vocês façam. Enquanto configuração avançada, repare que ele está mostrando as duas camadas que estão aqui disponíveis, e aí ele vai permitir que a gente combine a forma de trabalho dessas camadas. Então, como que a gente pode combinar para evitar, né, esses problemas que estão aqui demonstrados, né? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer é habilitar aqui a camada quadras, por exemplo, definir uma tolerância para ela, se vai ser em metros ou em pixels. Normalmente a gente trabalha em pixel, que é relativo ao que a gente está vendo aqui na tela do computador, já que a gente não tem muito como dimensionar isso em termos de metros, olhando aqui pela tela do computador. Então, normalmente a gente coloca, por exemplo, 20 pixels de referência, e aqui a gente pode evitar a sobreposição, né? Então, uma vez evitada esta sobreposição, eu não preciso mais me preocupar com o que é esse desenho, no caso de camadas adjacentes. Eu posso passar uma por cima da outra. E repare que neste caso eu estou evitando a sobreposição da camada quadras com a própria camada quadras, mas eu também posso evitar a sobreposição da camada quadras com uma nova camada de rascunho. Então, eu também posso evitar a sobreposição entre essas duas camadas daqui. E também posso definir aqui o tipo de aderência que eu quero aqui, que nesse caso é alta aderência, mas eu posso aqui também aderência na interseção ou aderência em vértices. Eu já vou explicar para vocês, essas aderências vão funcionar então
global, né, no caso aqui, essas aderências aqui elas vão funcionar por, por pixels aqui. Então vamos lá. Talvez aqui a minha janela não abra novamente com isso, porque meu QGIS tem um certo probleminha. Então eu vou pegar essas duas figuras que eu acabei de fazer aqui, vou deletar elas, né? Posso deletar, vou deletar essa aqui também. E se eu quisesse desenhar novamente uma figura adjacente a essa daqui, eu voltaria aqui para criação na camada quadras, né? E posso começar fora, mas repare que agora ele está, eu chego aqui perto, ele já puxa para o vértice, então eu poderia ir encontrando todos os vértices que eu usei anteriormente para poder garantir que as duas figuras fiquem exatamente adjacentes, né? Mas isso não é muito produtivo, principalmente quando nós trabalhamos com figuras que têm uma quantidade maior de vértices. Então, não seria muito producente quando a gente tem muitos vértices, ficar rastreando vértice por vértice. Existe uma ferramenta, um tracer para isso, mas também existem formas mais fáceis ainda do que o próprio tracer de fazer isso. Que no caso, como nós habilitamos aqui as ferramentas de aderência, reparem que eu não estou passando aqui nenhuma teoria. Isso aqui é só, digamos, trabalho braçal de software. Depois, nas disciplinas, vocês vão entender o que é isso, o que a gente está tentando evitar, o porquê que a gente tem que tentar evitar, o que é a regra, a norma cartográfica diz sobre isso. Por enquanto, é só mesmo o clicar aqui, mas nas aulas seguintes nós vamos ver, então, por que tem que ser feito isso, o que diz a norma brasileira, como que se chama do ponto de vista teórico e quais os efeitos disso numa base de dados, na qualidade dos dados, por exemplo, que vão ser as análises de consistência topológica, consistência lógica, formação de gaps, consistência de arquivo vetorial e por aí vai. Bom, então nesse caso, como que eu posso fazer isso, né, sem me preocupar com os vértices? Como eu habilitei evitar sobreposição, quando eu desenho um outro polígono aqui, eu simplesmente desenho por dentro do outro polígono realmente, tá? Aqui não funcionou. Só um instantinho que eu vou ver aqui por que não funcionou. Ok, eu já entendi o que aconteceu, é uma ferramenta nova do QGIS, dessa versão 3.18, e também eu tenho que fazer pausa às vezes, porque quando eu carrego uma camada, como eu carreguei aqui, as configurações de aderência, quando eu carrego novamente ela fica com a tela totalmente branca. Meu QGIS tem esse problema. Então é comum esses problemas acontecerem, aí eu tenho que fechar e abrir novamente o QGIS. Bom, o que aconteceu aqui então é que estava aqui permitir sobreposição. Então eu tinha que deixado isso ativo e não poderia, né? Tem que evitar sobreposição na camada ativa. Então aí sim isso passa a funcionar. Ok? Bom, então aqui, isso aqui pode até continuar aberto, eu vou até manter para caso tenha algum outro problema, né? Não tem, ficar aqui do lado. Então eu volto aqui para a questão de quadras, adicionar o polígono, e aí eu não me preocupo mais com essa informação de vértice aqui de limite de polígonos, porque ele mesmo se encarrega de encontrar esses vértices e garantir que essa sobreposição não ocorra, ok? Então, como vocês estão vendo aqui, e aí ele vai garantir, então, se eu pegasse esse polígono aqui, eu estou com essa camada ativa, se eu pegasse a função de mover polígono, que é essa daqui, pegar esse polígono e mover, eu vou ver que ele segue exatamente os limites que eu havia definido antes, então sem me preocupar com a vizinhança. Muito bem, então existem várias formas de fazer isso, como eu comentei com vocês, uma delas é essa, em que eu vou desenhando as camadas. Uma outra possibilidade que existe é usar outras ferramentas aqui de vetorização de dados. Por exemplo, eu posso criar uma camada bem maior do que essa, né? Então eu posso criar uma camada grande aqui e a partir desta camada grande, como eu vou fazer aqui agora, inserir buracos nessa camada. Aqui eu estou clicando com o botão direito do mouse, ele pergunta qual que é o FID, que é o identificador deste polígono que eu estou desenhando. Não se preocupem com isso agora. Agora não é o momento da gente ficar olhando o que é isso, né? Isso vai ser visto mais adiante. Aqui é só aprender a usar mesmo o QGIS enquanto ferramenta de criação de dados geoespacial. Então repare que eu selecionei esse polígono
E aqui, dentre as ferramentas de digitalização avançada, existem aquelas que me permitem cortar esse polígono. Então, eu posso pegar essa ferramenta que está selecionada aqui e cortar ela ali, ó. Quando eu clicar no botão direito do mouse, repare que ele criou uma camada para lá, e eu vou agora fazer uma outra linha aqui, né? E aí eu posso ir cortando, desde que eu atravesse aqui essas figuras, eu posso ir cortando elas em, por exemplo, arruamentos, né? E criando aqui, e aí é lógico, se eu estou criando os arruamentos, aqui, repare que se eu fizer agora não vai funcionar, porque não está selecionado, então eu vou aqui novamente utilizar a função de corte e posso cortar aqui e criar essa rua, por exemplo, por ferramentas de corte. Bom, também eu posso agregar isso, né? Eu posso selecionar 2 polígonos desse ou 3 e costurar eles novamente aqui. Ele vai perguntar qual a feição que eu quero costurar. Isso não vem ao caso agora, né? Do nossos merges aqui, que ficou um buraco mal feito aqui. Que teria que eliminar esses vértices. Aqui tem a ferramenta de edição dos próprios vértices, então eu posso clicar nesses vértices que estão dando problema aqui e eliminar, cliquei errado, vou dar um Ctrl Z aqui, eliminar o vértice que está dando problema especificamente, eu clico nele e arrasto, então dou aqui o backspace, deixa eu ver aqui se ele vai fazer aqui, selecionei o vértice, deleto o vértice que está com problema. Tá? Aqui então eu posso terminar de costurar esses polígonos, como vocês estão vendo, né? E eu também posso, se eu quiser, usar essas ferramentas que criam buracos ou que criam polígonos dentro de polígonos. Se eu utilizar essa chamada aqui de adicionar anel, ele cria um buraco aqui dentro desse polígono que está selecionado, que seria um vazio para que eu pudesse mais tarde desenhar a quadra. Mas se eu quiser, vou dar um Ctrl Z, eu também posso usar aqui essa ferramenta e aí eu vou criar, já que eu tenho essa possibilidade de transparência, eu vou criar aqui a camada direto. Então, aqui, repare que agora eu tenho 2 camadas de dado, uma externa, que está selecionada agora, e uma interna, que está selecionada agora. Então, eu posso ter um polígono único para, como a gente mostrou aqui, para toda a minha área de trabalho e ir criando as quadras, por exemplo, utilizando essa função aqui, chamada de preencher anel, que na verdade em outros softwares tem o nome de ferramenta ilha, cria ilha, né, ou coisa parecida. Então existem várias maneiras de criar as ruas, de criar as quadras, né? Eu posso desenhar polígono por polígono, camada por camada, desenhar uma camada única e sair recortando essa camada, né? Recortando, criando buracos, recortando, criando isso, né? Mas no primeiro momento o que vocês vão fazer então para o município que vocês escolherem, para a sede, para a área urbana do município que vocês escolherem, fazer um polígono por fora, externo, a todo o perímetro urbano deste município, né? Como, por exemplo, neste caso aqui, faço um polígono externo a todo o município, toda a sede aqui do município, toda a área urbana, tá? E dentro, repare que nesse caso ele fez já manteve aqui inclusive aquilo que eu já havia feito, isso porque aqui nas configurações de aderência eu disse que ele deveria evitar a sobreposição entre camadas também. Então a nova camada que eu criei, ela já vai evitar aqui, né, a sobreposição de informações. Então ele já cria as camadas. Se eu arrastar essa camada que eu acabei de criar aqui, vocês vão ver que ela já tem esses buracos porque ela evitou a sobreposição. Ah, não, nem fez os buracos. Então, peço desculpas aí, falei errado. Tá? Mas ela também pode, se eu pedir aqui para poder evitar, evita a sobreposição entre camadas também. Não sei por que não evitou aqui. Depois, se vocês podem dar uma olhadinha, porque essa função é disponível, tá? Vejam aí nos tutoriais do YouTube aí, nessa versão nova do QGIS, como que faz para poder evitar entre camadas também. De qualquer forma é isso. Primeira coisa então que vocês vão fazer é instalar o QGIS, configurar o QGIS, né, como eu mostrei para vocês, colocar os plugins, talvez tenha que reinicializar o QGIS, baixar a camada de dados que eu comentei com vocês, que era sobre
os municípios do IBGE, fazer a consulta por atributos na camada do IBGE. Vocês vão identificar 92 municípios que têm entre 4.000 e 7.000 habitantes, vão selecionar um deles para vocês trabalharem, vão avisar lá no Teams qual é o que vocês selecionaram e vão produzir, vão vetorizar tudo que tem, né, na área deste município, né, na sede urbana desse município. Tudo mesmo. Não precisa fazer casas. Tá? Casas não precisa nem essas árvores isoladas, não. Mas as quadras, sim, as quadras. E quando vocês virem, por exemplo, utilizando o híbrido, por exemplo, a paróquia São João Batista, a Igreja Católica, a Igreja do Universo, essas edificações especiais que são importantes, né, elas vão aparecer aqui. Tá? Então, campo de futebol, sede de prefeitura, hospital, tá? Não precisa colocar aqui o bar das casinhas, não precisa colocar aqui a casa do Nanau, que é uma pousada, a casa do Ticão, né, que é uma outra pousada. Então não precisa desses detalhes, tá bom? A farmácia do Cifarma não precisa, tá? Mas precisa colocar sede de prefeitura, escola, hospital, posto de saúde. Então o que aparecer aqui também vai precisar entrar nesse processo. Então é isso, essa é a instrução. E aí vocês vão gastar 3 semanas, mais ou menos, para poder compor essa base. Quando vocês forem para as aulas específicas, aqui do dia 2, 9, 16, vocês vão usar essa base de dados de vocês para poder entender a teoria que está por trás e corrigir a base de dados de vocês. E essa base de dados, então, vai compor o relatório final de vocês, né? Então, vocês vão mandar um relatório com a base final de vocês pronta e com as normas cartográficas que vocês vão aplicar sobre essa base cartográfica de vocês. Entendido? Então, por hora, é isso. Pode ser que durante a semana ou até a semana que vem, a semana do dia 19 de junho, eu coloque mais algum vídeo adicional sobre ferramentas de aquisição de dados vetoriais lá no QGIS. Lembrando que o QGIS tem uma infinidade de vídeos disponíveis no YouTube sobre dúvidas de como coletar os dados e o que fazer com esses dados. Ok? É isso. Obrigado e bons estudos e bons trabalhos para vocês.